Pessoal, vocês viram essa notícia? Então, ela trata de um caso, né, de uma mulher que ela teve que fazer uma cirurgia na coluna e teve complicações, né? E por causa disso, ela teve que fazer uma outra cirurgia na coluna, né, com o mesmo médico, só que infelizmente ela ficou tetraplégica. Daí ela entrou com um pedido de indenização por danos morais pelo ocorrido e danos materiais sobre as despesas futuras, né, com o tratamento das sequelas que ela teve em consequência do procedimento. Eu acabei de achar o acórdão dessa ação. Ô amiga, eu tava dando uma olhada aqui na notícia, aí eu não entendi o porquê o pedido de indenização a título de danos materiais por parte da autora, ele não foi procedido. Então, aconteceu que a autora não comprovou os danos materiais alegados na petição. No início, ela foi bastante genérica, apenas informando que passou a ter gastos adicionais, né, de determinado valor, né? Então, os réus contestaram o pedido, sustentando que não havia comprovação desses gastos no processo. E mesmo depois de ter havido contestação por parte dos réus, a autora não juntou qualquer documento que comprovasse, né? E assim, como os danos materiais não podem ser presumidos, o pedido foi improcedente. Ah, tá, não entendi. Aí uma outra questão que eu fiquei em dúvida é do porquê que houve responsabilidade civil do médico. Então, houve a responsabilidade civil do médico porque, apesar das evidências dos autos não apontar dolo ou culpa, foi constatado que houve sim negligência ou imperícia por parte do médico, que resultou em sérias lesões à paciente, tanto que ela ficou internada por 4 meses em consequência da cirurgia mal sucedida. Ô amiga, mas deixa eu te perguntar. Nesse caso de responsabilidade civil por erro médico, não cabe à autora provar a culpa? Eu dei uma olhada aqui no acórdão e, apesar de, em regra, o ônus de provar a culpa é de quem alega, o juízo de primeiro grau entendeu que o médico ele possui melhores condições técnicas de provar a ausência de culpa, por ser do ramo médico. Então, ele determinou a inversão do ônus da prova, ficando a cargo do médico comprovar que ele não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então, meninas, me esclareça um ponto que não ficou muito claro. O hospital também vai se responsabilizar pelos danos decorrentes dos atos culposos do médico? Bom, o hospital ele responde de forma objetiva pelos danos decorrentes dos serviços relacionados ao estabelecimento, como, por exemplo, a estadia do paciente, os equipamentos, serviços de enfermagem, exames. Mas se o dano ele decorre de falha exclusiva, falha técnica exclusiva do médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital, seja de emprego ou de uma simples preposição, não cabe indenização por parte do estabelecimento. Como no caso em questão o médico ele foi contratado exclusivamente para prestar serviços hospitalares, não havendo relação de emprego, o entendimento do STJ é que o hospital ele não se responsabilizará nesses casos. Ah, sim, amiga, agora entendi. Ficou claro. Gente, e essa notícia em relação ao dever de confidencialidade que a nona Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela condenou um advogado por violar sigilo em um processo de investigação de paternidade. Gente, segundo a notícia, o profissional enviou para o pai e para a igreja onde ele atuava como pastor documentos referentes ao processo. Lógico, né, que causou grande situação de constrangimento e humilhação no âmbito familiar e social do pastor. Inclusive, a sua mulher pediu até divórcio. Nossa, Stephanie, que coisa chata, né? Mas assim, qual que foi a consequência para o advogado, né? Dessa violação do dever de sigilo? Queria saber. Nossa, amiga, as consequências para o advogado foram
Várias. A vítima ela conseguiu provar a culpa do advogado pelo ato ilícito da quebra do dever de sigilo e também conseguiu provar os danos sofridos, né? Já que a mulher se divorciou dele, ele também foi afastado do cargo de pastor. Bom, ele foi exposto a uma situação vexatória, né? E a consequência jurídica para ele foi com base no artigo 34, inciso 7 do Estatuto da OAB, né? Que prevê que é infração disciplinar violar sem justa causa sigilo profissional. E esse advogado ele permitiu, né, que terceiros tomassem conhecimento dos fatos que a ele foram confiados, né? Então essa quebra de sigilo, ela vai gerar uma sanção tanto administrativa, que seria a sanção prevista no regulamento da OAB, e também uma reparação civil, porque ele foi condenado a uma indenização de R$ 10.000, né? Inclusive, também ele poderia ser responsabilizado na esfera penal, na incidência do artigo 154 do Código Penal, que prevê uma detenção de 3 meses a 1 ano, acredita? Nossa, menina, literalmente desnecessário fazer isso. Mas deixa eu te perguntar, teve mais algum direito ferido com essa violação de sigilo feito pelo advogado? Nossa, sim, amiga. O desembargador relator entendeu que, além de ter ferido o Estatuto da OAB, ele também feriu o princípio constitucional do direito à intimidade, né? E, além disso, ele ainda foi contra o Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que a ação de investigação de paternidade, né, ela deve tramitar em total sigilo processual, está lá previsto no 155, inciso 2º. Dessa forma, né, ele entendeu que a indenização deveria ser majorada e passou para R$ 16.500. Nossa, amiga, então a responsabilidade claramente é subjetiva, né? Mas e se fosse no caso, por exemplo, uma sociedade de advogados que tivesse quebrado o dever de sigilo, como ficaria? Então, amiga, no caso sociedade de advogados, né, essa violação sem a justa causa configuraria responsabilidade civil objetiva. Então, eles responderiam independentemente de aferição de culpa, pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque eles estariam fornecendo um serviço e responderiam independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, né? No caso aqui, pela má prestação desse serviço, né? Nossa, gente, eu que estava aqui na internet, né, e vi essa notícia aqui do Ministério Público que está denunciando o engenheiro civil, né, responsável por uma obra, e a laje dessa obra caiu sobre alguns funcionários, né, e aí 2 engenheiros veio a óbito e 3 ficaram internados com lesões graves. Nossa, que horror! Mas o proprietário do imóvel a ser construído, ele responde de alguma forma, amigo? Amiga, eu tava olhando essa notícia ontem à noite. Fiquei chocada, né? Porque apesar de ter caído, foi um acidente ou não, o engenheiro ele sabia de alguns problemas que estavam acontecendo na obra. Mesmo assim, ele foi imprudente, ele deixou a obra continuar e aconteceu isso. Realmente uma fatalidade. Aí a defesa, no caso, ela alegou que o réu ainda não foi citado formalmente e que o laudo pericial ainda não foi concluído, então eles não podem, não tem nada que pode comprovar a culpa dele pela queda. Então, amiga, o proprietário não, só o engenheiro no caso, porque como
ele foi contratado para poder fazer a obra, tudo, ele estava responsável pela obra, ou seja, a responsabilidade é atribuída a quem está executando a obra, o construtor, no caso. E em contrapartida, o proprietário poderia ser responsabilizado se ele tivesse contratado alguém que não era habilitado, ou seja, se ele tivesse contratado uma pessoa totalmente inexperiente, não tinha nada a ver com questões de engenharia, e contratasse ele, aí ele poderia ser responsabilizado, mas nesse caso, de hipótese nenhuma. Nossa, amiga, entendi. Fiquei chocada aqui. Mas assim, o engenheiro ele responde somente pela via judicial? Amiga, nesses casos a gente tem que analisar o caso concreto. Nesse caso específico, ele irá responder pela via judicial, né, através do direito penal, e também pode ser responsabilizado via direito civil. Porque caso os engenheiros que foram mortos tenham família, filhos, né, esses entes podem pleitear, né, a indenização por dano moral em decorrência da morte, caso, por exemplo, esse engenheiro fosse o chefe de família. Eles também podem ser demandados, né, pela via judicial, né, porque, querendo ou não, ele está sendo indiciado por homicídio e lesão corporal, bem como eles também vão responder perante os seus órgãos, né, fiscalizadores. Então, o Conselho Regional irá apurar, né, e vai fazer a instauração de um processo administrativo, e dependendo da decisão, eles podem até, no caso o engenheiro responsável, ele pode ter a sua carteirinha cassada. Também é importante, né, destacar que, a depender da decisão que for proferida pelo instauramento, né, pela instauração de um processo administrativo pelos conselhos, esse profissional ele pode perder o exercício de direito de exercer nessa profissão de engenheiro. Nossa, gente, só coisa ruim que tá acontecendo, né? Bom, mas e a família das vítimas, né? Elas podem pleitear algum tipo de indenização por dano moral em face do engenheiro ou a construtora, né, com qual ele se vinculava? Amigas, famílias podem pleitear indenização por dano moral e também por dano material. Até porque, em decorrência do acidente, né, a família teve dispêndio financeiro, né, o que vai caracterizar a indenização por dano material. E o construtor responsável, ele tem que arcar com as despesas de tratamento também dos que sofreram lesão corporal. Aí tem que arcar com as custas hospitalares, se tiver algum tratamento posterior, ele também tem que arcar. Então, sim, é possível. E a construtora a qual o engenheiro ele é vinculado, ela irá responder, né, de forma objetiva, e depois ela pode até entrar com uma ação regressiva contra o engenheiro. E assim, tem que ficar comprovado, né, o vínculo entre o engenheiro e a empresa construtora. O que é responsabilidade civil? Bom, é um instituto jurídico pelo qual alguém, ao causar de forma ilícita dano a outra pessoa, seja de natureza moral ou patrimonial, fica obrigado a reparar esses prejuízos, normalmente em uma indenização em dinheiro. Mas o médico é responsável pelos danos sofridos pelos pacientes? Sim, pois em regra o Código Civil estabelece que a responsabilidade civil do médico é subjetiva. Dessa forma, deve ser demonstrada a relação entre o ato lesivo e o dano causado, além de ser demonstrada a presença de dolo ou culpa, isto é, se o médico agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, assim como vale para os demais profissionais liberais. E quem deve provar que o médico errou? Quem deve provar essa situação culposa é o paciente. No entanto, nos casos de procedimentos estéticos, como a prótese mamária, que é uma obrigação de resultado, o ônus da prova é invertido, ou seja, o médico deve provar que não errou. Bom, sou médico, quais os cuidados que devo tomar? Os médicos devem elaborar os chamados termos de consentimento a serem assinados pelos pacientes, antes de qualquer procedimento, com todos os cuidados médicos que esses devem tomar antes e depois do tratamento.
e também com eventuais riscos que a operação assuma. Além disso, é importante que após a conclusão dos tratamentos, o médico realize exames que atestem que os procedimentos foram realizados corretamente. Se fizer isso, o médico pode ficar tranquilo. Bom, sou paciente, o que posso fazer se eu sofrer um erro médico? Os pacientes vítimas de erros médicos devem pleitear judicialmente a responsabilidade civil do profissional responsável pelo seu tratamento, para que tenham seus danos reparados. Também é possível, além disso, que o paciente solicite a apuração da responsabilidade penal e administrativa do médico que causou os danos. A responsabilidade civil das clínicas e dos hospitais em relação aos danos decorrentes do tratamento médico é objetiva, ou seja, responderá independente de culpa. Contudo, esses estabelecimentos poderão exercer direito de regresso a quem tenha culposamente causado o dano. Cabe ressaltar que a doutrina faz a diferenciação do dano em duas espécies: aos danos causados ao paciente decorrente dos serviços de hospedagem, como por exemplo de exames, serviços de enfermaria, defeito nos aparelhos, e aos danos causados por atos culposos do médico, em que a responsabilidade do hospital dependerá da relação existente entre o médico e o hospital. Assim, se o profissional faz parte da equipe médica, ou seja, possui um vínculo empregatício, o hospital responde de forma objetiva e solidária. Mas se o médico utiliza a estrutura hospitalar apenas para os exercícios de suas atividades, ou seja, não possui qualquer outro vínculo, o hospital é isento de responsabilidade pelos atos desse profissional. Destaca-se que nos hospitais públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva, independente de relação contratual, pois trata-se de uma relação extracontratual do Estado com justificativa na teoria do risco administrativo. É importante destacar também que a terceira turma do STJ decidiu que nas ações movidas somente em face do hospital, é possível invocar o instituto da denunciação da lide, em que o médico ocupará a posição de litisconsorte do réu, com justificativa na responsabilidade solidária entre o médico e o hospital. Bom, acerca da responsabilidade civil do advogado, cabe ser esclarecido alguns pontos. O primeiro ponto versa sobre a relação entre o advogado e o cliente. Essa relação ela se baseia na confiança, onde o cliente confia a defesa dos seus interesses ao advogado, na convicção de que o mesmo irá aplicar todas as técnicas, todas as diligências da melhor forma possível. A responsabilidade civil do advogado é regida tanto pelas regras gerais do Código Civil, quanto pelo Estatuto próprio, que é o Estatuto da OAB, e também pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do advogado diante dos clientes é uma responsabilidade baseada no contrato, então, portanto, ela tem uma natureza contratual, visto que a relação entre os dois será instrumentalizada através de um contrato. Geralmente, o contrato será por mandato, visto que ele estará representando esse cliente, ou também esse advogado poderá estar prestando uma consultoria, então o contrato será por prestação de serviço. Outro ponto importante é que o advogado ele está obrigado a uma obrigação de meio e não de resultado. Isso significa que ele irá aplicar todas as técnicas, todas as diligências possíveis, mas ele não se comprometerá com o resultado, ou seja, com o sucesso ou não da demanda. Porém, como tudo no direito há exceções, o advogado pode sim assumir uma responsabilidade de resultado, nos casos, por exemplo, quando ele ficará responsável por firmar uma escritura, redigir um contrato ou prestar uma consultoria. A responsabilidade civil do advogado ela é subjetiva e a culpa ela sempre será analisada conforme o caso concreto. A responsabilidade civil do engenheiro ela pode ser contratual, em decorrência da imprudência, imperícia ou negligência, ou a responsabilidade civil do extracontratual ou legal, que seria pela perfeição da obra, no momento da entrega do imóvel, se houver algum defeito, geraria a responsabilidade civil,
ou a responsabilidade civil pela solidez ou segurança da obra, ou seja, se o construtor, o engenheiro, ele utilizou materiais impróprios, de baixa qualidade, se o solo não estava em boa qualidade, em perfeito estado para poder fazer essa construção, ele tem o prazo de 5 anos para poder reclamar essa responsabilidade civil. Tem a responsabilidade civil pelos vícios redibitórios, que no caso são vícios que durante a entrega da casa não tinha nenhuma aparência, não estavam presentes, mas com o decorrer, com o seu uso, eles foram se apresentando e a partir da descoberta desse vício, desse defeito, o proprietário tem o prazo de 1 ano para poder reclamá-lo. E por último, a responsabilidade civil perante danos por vizinhos ou terceiros, que no caso são danos que gera na residência de um vizinho ou algum problema que causa algum terceiro durante a obra. E por último, a responsabilidade civil ela vai ser solidária se o proprietário ele tiver comprado esses materiais, ou seja, se a culpa de todos esses vícios serem produzidas por causa dos materiais que o proprietário comprou, essa culpa será solidária. Caso contrário, se o construtor ele construiu, ele comprou os materiais, forneceu todos os materiais, a culpa será somente dele. Bom, eu vou falar a respeito da responsabilidade civil do engenheiro construtor. O engenheiro construtor, ele se vincula ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor e também ao Conselho Federal de Engenharia. Com relação à sua atividade, é importante destacar que ela é caracterizada por ser uma atividade de resultado, ou seja, ele responde, se ele atender à expectativa daquilo que foi gerado na sua contratação. Então ele se vincula a entregar um objeto específico, a entregar uma obra, a entregar um projeto, e ele tem que garantir a qualidade e a solidez daquilo que ele está entregando. Portanto, via de regra, ele responderia pela responsabilidade civil objetiva, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ele é considerado uma exceção, pois mesmo oferecendo uma atividade que seja de resultado, nos casos em que há algum tipo de dano, é analisado pelo viés da responsabilidade civil subjetiva. Então, procura-se averiguar se houve culpa ou dolo na realização do dano. Então, aí vai ser analisado se houve imprudência, negligência ou imperícia por parte do profissional.